Bom, nos exemplos que nós mostramos aí, as pessoas que tiveram infarto levavam vidas bem estressantes. Vamos conversar com o homeopata e psiquiatra Luiz Andrade para ele ajudar a gente, né, nas dicas, doutor Luiz. Boa tarde. A gente tem que ser o quê? Feliz, bem-humorado? O que tem que ser para ajudar o coração? Tem essas questões objetivas, né, que o cardiologista estava falando, a questão da alimentação, do colesterol, etc. Mas a sua atitude diante da vida, Isabela, é fundamental. Quer dizer, a alegria, o amor, não é isso que a gente chama de leveza hoje em dia, que a pessoa tem um estilo mais light, ou seja, não ficar tão submetido às pressões que vão existir sempre. Ou seja, a atitude nossa diante da vida, ela também influencia demais da conta do coração. Mas como ter essas atitudes mais positivas, doutora Alice? A sua pergunta é completamente complicada, né? Do ponto de vista prático, o que a gente tem? A gente tem essa questão do que a gente chama da pessoa mais bem resolvida, né? Aquela pessoa que não tem explosões de cólera, que tem, vamos dizer assim, um controle sobre essa explosão de cólera no trânsito, dentro de casa com as pessoas mais próximas. É fundamental que a gente tenha essa atitude, vamos chamar uma atitude mais gentil, né? Mais delicada, né? Uma atitude mais educada mesmo com os próximos. Agora, é óbvio que tem coisas que você vai precisar de uma ajuda, de uma terapia, você vai precisar de uma ajuda, às vezes até medicamentosa. Mas, basicamente, a questão que a gente considera essencial é que a pessoa trabalhe a chamada redução de danos. Ou seja, todos nós vivemos estressados, todos nós temos problemas para resolver, mas você tem como diminuir isso. Por exemplo, a pessoa que fuma 20 cigarros por dia, um maço, ela tem um tanto de problema. A pessoa que fuma meio maço, 10 cigarros, ela tem um quarto de problemas e não apenas a metade. Ou seja, compensa para o fumante lutar para fumar apenas 10 cigarros ou 10 cigarros ao invés dos 20, né? Outra questão da alimentação. A alimentação pesada não é boa em hora nenhuma, mas ela é muito pior a partir das 3 da tarde. A partir das 3 da tarde, então, você tem um risco aumentado. Aliás, a maior parte dos infartos ocorre de manhã. Por quê? Porque a pessoa teve um erro alimentar, inclusive com o uso de bebidas alcoólicas em grande quantidade, à noite. Então, a redução de danos é possível. Nós temos como diminuir os riscos, as chances que todos nós temos de infartar. Agora, voltando um pouquinho às emoções, aos sentimentos, na verdade, como o senhor dizia no início, evitar explosões de cólera, ser gentil, cortês, educado, etc. Muitas pessoas transparecem isso, mas lá no fundo tem uma senhora panela de pressão que está segurando várias emoções. Essa pessoa está correndo mais risco do que quem põe para fora uma explosão em algum momento do dia? Isso é o que a gente chama de cólera reprimida, né? E a cólera reprimida não tem nada a ver com gentileza, ela tem a ver com um tipo de resolução precária, uma inadequação na condução. Nesse caso, é preferível para o coração que a pessoa exploda do que ponha para fora, né? Mas é óbvio que você treinando e as pessoas com o passar do tempo vão tendo essa habilidade maior, né? Desenvolvem essa capacidade de autocontrole, mas não o autocontrole que mantém a coisa represada. Você tem que ser capaz de diminuir a intensidade, mas tem que se manifestar, tem que se expor, sem dúvida. Falar em intensidade, o senhor estava com a maquininha de calcular aí, quantas vezes o nosso coração bate por dia? Eu estava fazendo a conta aqui, são mais de 100 mil vezes, 103 mil vezes, 680. Por dia? Por dia. E se a gente fica nervoso, isso aí então deve bater muito mais, né? Deve acelerar tudo. O batimento cardíaco normal, Isabela, na faixa de 72 batimentos por minuto, né? Mas quando a pessoa está em situações de emoção, pode chegar até 120 batimentos por minuto. Isso, obviamente, sobrecarrega o coração demais da conta. Todas as pessoas estão sujeitas a essa situação, né? Ou depende do temperamento de nascimento de cada um? Arthur, risco todos temos, mas as pessoas do temperamento colérico e do temperamento sanguíneo, que são as pessoas mais agitadas, né, mais explosivas, têm um risco aumentado. Os flegmáticos e os que são, então, contornadores de problema, que são, então, as pessoas melancólicas, essas daí têm menos chance. Mas a gente tem uma coisa interessante, Arthur, que o coração, ele vai desenvolvendo a circulação colateral. Então, as coronárias não se entopem de uma única vez, né, não é de uma vezada, elas vão aos pouquinhos. Então, nesse caso, quando a pessoa sente esse incômodo no coração, quando tem a sensação de formigamento nessa lateral do braço esquerdo, porque na embriologia, dentro do feto, dentro da barriga da mãe, o coração cresce junto com o braço. Então, incômodos nesse lugar. Ou pontadas, a pessoa deve procurar, deve fazer exame. Não basta o eletrocardiograma, é importante fazer exames mais específicos, mais detalhados, para poder então ver. Porque com a operação, né, muitas vezes sem nem abrir o peito, você pode ter uma sobrevida enorme, muitos anos. Quer dizer, aquela velha dica, em caso de dúvida, não tenha dúvida, procure logo um médico. Sim, e faça os exames, né, Arthur, e comprove direitinho como é que está esse funcionamento que a gente chama de fisiológico do coração. Ok, doutor, então muito obrigado pela presença aqui hoje. Arthur.